Feliz, né, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, né, de ter confiado estar aqui no Santo Altar. Né, agradeço também a confiança do pastor, né, Salatiel, juntamente com a pastora Gorete. Estou feliz de estar aqui, né, mesmo no início, ainda aprendendo muito do Senhor, né, porque por todo o tempo, né, nós estamos aprendendo, nós estamos a saber tudo. Estou feliz também, né, a nossa visitante está aqui, né, minha colega de trabalho, a Sueli, a gente trabalhou junto ali na empresa, né, um tempo atrás, né, feliz em revê-la, né, com saúde, na presença do Senhor. Estamos aqui numa casa, né, um lugar especial, e eu já quero convidar a todos, né, a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 29, versos 35. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia hoje. Eu creio que Deus vai falar ao meu coração e ao teu coração. Gênesis capítulo 29, versos 35. Quem tocou diz amém. Que diz assim: e concedeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, cessou-se de dar à luz. Seguindo, nós vamos ler no capítulo 37, o verso 26 e o 27 e o 28. Gênesis 37, versos 26. Glória a Deus. Que diz assim: então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vedamos-nos a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram-o e alcançaram a José na cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José ao Egito. Apenas aqui no capítulo 38, verso 1, título Judá e Tamar, que diz assim: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos, entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Mira. Somente até aí. Vamos orar. Glorioso Deus Santo e bendito Pai, meu Deus, aqui estou, Senhor Jesus, diante da tua presença, diante deste santo altar, ó Pai, diante desta palavra que o Senhor nos proporcionou nesta noite, Senhor. E aqui eu já peço,
ele não sendo morto, depois do acontecido, pode declarar que seu pai é uma história falsa, ele veio a sofrer com problemas, vamos dizer assim, na sua mente, uma tormenta, veio a ali atingir o pensamento dele, e ele veio ficar fatigado com essas coisas, e ele decidiu, então, a descer para outra cidade, por conta própria. Ele toma a decisão de descer, de sair do meio do povo dele, de sair meio dos seus irmãos, de sair ali da companhia de seus pais, e ele decide então partir. É o versículo 38 que nós temos. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de dentro dos seus irmãos e entrou à casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. Então vamos ver aqui, enquanto José foi levado, ele estava subindo para o Egito. Ele não foi levado por obra maligna, mas ele foi levado segundo o plano e a direção do Senhor. Nós vamos ver o irmão Judá descendo sem a direção do Senhor. Primeira reflexão: aquele que sai da direção do Senhor, ele dá um preço a pagar. Há uma consequência mais na frente, mas nós seres humanos somos tão falhos, tão errantes, que nós não pensamos ali na frente, a gente pensa só o instante, só o momento em que tomamos a decisão e enfrentamos. Então assim seguiu, e Judá desceu, aleluia, e aqui diz no versículo 2: e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou a sua mulher. Então aqui nós vamos ver, ele desceu para uma cidade, um lugar que não era dele, porque naquele tempo, os rapazes eles deveriam casar com pessoas do mesmo povoado, do mesmo lugar. Eles não poderiam tomar mulher de outro lugar, porque era fora de lei. Ali ele toma a decisão, e ele vai para a casa desse homem onde ele ficou hospedado. E era ali como a gente vê, era para ser hospedado, e passou-se uma semana, passou-se 15 dias, passou-se meses. E nós vamos ver na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa, o quanto o inimigo ele tem insistido para que nós venhamos a desfalecer, para que nós venhamos a cair no erro, e contrariar o projeto de Deus, porque o projeto de Deus para nós são perfeitos, mas o que causa a imperfeição são os nossos erros, as nossas escolhas. E ali ele fez, ele olhou a mulher, agradou dela, a palavra do Senhor diz que ele namorou com ela e tomou ela como esposa. Foi o segundo erro dele, de ter descido para um lugar que não era para ir. Ele poderia muito bem ter ficado ali poucos dias e voltado para a sua terra, mas ele saiu dentro dos seus irmãos, saiu da companhia dos seus pais e tomou decisão própria, sem o agrado do Senhor. E o que vamos dizer no dia de hoje? Muitas das vezes nós estamos diante da casa do Senhor, estamos diante dos nossos irmãos, acolhidos pelos nossos pais, e às vezes nós não queremos estar na companhia, porque se eu fizer algo errado, meu pai vai falar, os meus irmãos vão notar, e preferimos viver no erro, viver distante e pagar preço. Somos nós mesmos que buscamos sofrer, porque o Senhor Jesus não tem uma vida de sofrimento para nós. Nós buscamos sofrer, e ali sim aconteceu. E ele concebeu, ele namorou com ela, e ela concebeu e deu a luz ao seu primeiro filho. Ele poderia ter pensado, mas ele desistiu e insistiu. Passou-se o tempo, ela concebeu novamente, deu a luz ao segundo filho. Aleluia. O primeiro filho chamou-se Er, o segundo filho chamou-se Onã, e continuou ainda ela e deu a luz ao terceiro filho, que chamou-se Selá. Colocou esses três nomes: Er, Onã e Selá. Filho do erro, a palavra do Senhor nos diz, porque eles conceberam em pecado, conceberam fora da lei. E aí a palavra do Senhor nos diz no verso 5. E continuou ainda e deu a luz a um filho, o qual chamou Selá. E Judá esteve em Rezim, onde ela deu a luz. Traduzindo o nome dessa cidade, Rezim, vai nos dizer que é uma cidade que, a tradução dela é uma cidade de engano. Então já uma criança nasce num lugar do engano. E como eu disse aqui primeiramente, toda aquela pessoa que toma decisão por si só, não ora a Deus, não consulta a Deus,
primogênito, cujo nome era Tamar, né? Ali o primeiro filho dele, ele cresceu, ficou jovem, adulto, e naquele tempo quem escolhia, né, o esposo, a esposa, quem escolhia a esposa para o filho eram os pais, né? Hoje nós vivemos o tempo da graça, porque se a gente ora, a gente tem a nossa escolha, mas naquele tempo era diferente, a lei era outra. Ali o pai, né, comete outro erro, segundo a palavra do Senhor, porque ele olha para uma mulher, né, e ele agrada dela e ele escolhe Tamar para o seu filho. Então a palavra do Senhor diz que eles, né, casam ali. Casa com essa mulher. Porém, é o primogênito de Judá. E a palavra do Senhor diz que ele era mau aos olhos do Senhor. O que eu quero dizer com isso nesta noite? Muitas pessoas falam, Deus não mata, Deus não castiga, vê o Senhor como um Senhor bonzinho, o Senhor que só tem amor, o Senhor que agrada. Mas a palavra do Senhor é fiel em nos dizer que aquele que branda o mal, ele colhe maldição. Aquele que peca, ele está sujeito à morte, porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Aquele filho que foi gerado na cidade do engano, porque para muitos, né, ele foi buscar essa mulher em outro lugar. Para nós hoje poderia ser normal, mas naquele tempo não era um erro. E quando comete o erro, há, né, a consequência, o que aconteceu. Aquele rapaz, aquele homem por nome era, a palavra do Senhor ela não veio especificar, né, direitinho o que houve ali com ele, mas ela disse que ele era mau aos olhos do Senhor. Poderíamos pensar que ele era um mentiroso, que ele era um homem agressivo, que ele era, né, um assaltante, alguma coisa. Não vou dar certeza, porque a Bíblia diz que ele era mau e o Senhor não deu explicação de tudo o que acontece. Mas aqui o Senhor veio a matar aquele homem pela maldade dele. Então fica Tamar viúva. Mas perante a lei eles não tiveram filho. E naquele tempo, né, seria aquela promessa de Abraão, que deveria crescer, multiplicar e encher a terra. Como era a lei, ela não teve filho com ele. Ela teria de seguir a geração, ela teria de frutificar, ela teria de ter filhos. Naquele tempo a mulher que frutificava tinha filhos, ela era bem-vinda na sociedade. Então segue, né, perante lei a decisão, aleluia, de Judá, que era o pai de ele. Para seguir ali, ele teria que dar um cunhado para ela, para seguir, para multiplicar. Então, aleluia, Judá toma uma decisão. Ele dá o segundo filho para Tamar, e ali ela toma um esposo. Imagina como estaria já o coração desta mulher. Conviveu com um mal, né? Porque Deus chegou a matar. A palavra do Senhor fala que o Senhor não matou. E ali ela entrega ao cunhado, ao segundo, né? Que naquele tempo isso era normal. Hoje a gente pode pensar que é cristão, mas naquele tempo era a lei. Para seguir a nação, ela teria, né, de ter filhos, tinha que continuar a descendência. E ali veio o segundo marido dela, aleluia, que a palavra do Senhor diz, Onã. Mas a Bíblia do Senhor, a Bíblia, a palavra do Senhor vem nos dizer. Então disse Judá a Onã: toma a mulher teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã é o segundo filho de Judá, porém soube que essa descendência não haveria de ser para ele. Por isso aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sangue da terra, para não dar descendência ao seu irmão. A palavra do Senhor nos diz que ele fazia isso, né? Ao entrar, ao namorar com aquela mulher, ele não queria ter filhos, ele não queria dar descendência, porque ele era orgulhoso. Ele sabia que aquela criança que nasceria não tomaria o nome dele, mas ele estaria, como diz, fazendo um favor e seguir a descendência do seu irmão. Então, pela ignorância dele, todas as vezes que ele namorava com aquela mulher, Tamar, ele deixava o semente cair na terra e ele não gerava. Aqui novamente a palavra do Senhor nos dizer, é uma palavra muito forte, porque hoje a gente vê muitas mulheres evitando a gravidez, que as pessoas não querem e faz um tal ato desse. Segundo a Bíblia, não agrada ao Senhor, porque o Senhor Jesus deixou para ser gerado, né? E ali naquele tempo ele fez isso. E novamente a palavra, quem está acompanhando aí a leitura, no capítulo
história que poderia ter um final feliz. Porque a Leonane tinha tudo para entrar na genealogia da árvore de Jesus, fazer parte da nação que viria do Salvador, do Messias, e ele rejeitou por egoísmo. E nós vemos muitas das vezes, até mesmo dentro das nossas igrejas, porque muitas pessoas dizem, se eu não vou fazer tal coisa porque não vai ser especificado o meu nome, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou assumir tal cargo porque meu nome não vai ser explícito. Muitas pessoas rejeitam o cargo, rejeitam o chamado do Senhor porque querem aparecer, e como ele fez foi egoísta, e o Senhor contém. Quem tem que aparecer na nossa vida é o Senhor, o Senhor que tem que aparecer. Ali pela segunda vez, Judá tem o seu filho novo e Tamar novamente fica viúva. Uma coisa muito simples que poderia resolver, mas que levou à morte de 2 filhos de Judá. Porém, parando pensando um pouco, a gente vai entender o erro, o quão pesado é a consequência de um erro. Errou Judá por descer por conta própria para uma cidade que não convinha a ele descer. Errou em insistir naquele lugar por não arrepender e voltar para a casa do meu pai, no meio do povo, no meio dos teus irmãos. Sabemos que os nossos irmãos hoje é como se fosse um muro de fogo, uma proteção ao nosso redor, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, seja em oração, seja em aconselhamento, juntamente com o pastor e a pastora, estamos aprendendo do Senhor Jesus. E o que Deus tem para nós é o melhor, mas ali ele preferiu a sair dessa proteção e pagar nessa consequência grande. Então Judá vai ficar pensativo, chocado. Teria o 3º filho, Selá, mas a palavra nos diz que ele era 3 anos mais novo. A palavra nos diz que ele era mais novo. E também o pai Judá, com medo de perder o seu 3º filho, ele nega-se a dar o meu filho a Tamar, porque o segundo casamento ela não gerou, foi evitado ali, não teve geração. E o propósito do Senhor naquela época era que gerasse. Deus já tinha designado, o propósito do Senhor é gerar para continuar a nação. E aí, o que acontece? Pela covardia, e por um erro também de Judá, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que serve o Senhor, a palavra é sim, sim, não, não. Ou eu não dou, ou sim ou não, não tem meio termo. E ali ele descumpre uma palavra que era dele dar, o filho. E ali ele pega e manda Tamar voltar para a casa dos seus pais. Ele teria obrigação sobre ela, porque foi ele que escolheu ela para estar na família. Mas ali ele nega, com medo de que o próximo filho seja morto. Aí ele pede para ela retornar para casa. Nós vemos no hoje, porque o erro estava nos filhos dele. Não sei a como ele foi criado, mas o erro estava nele, não estava em Tamar. Tamar era uma mulher que ela conhecia, ela sabia da promessa de gerar. E como qualquer mulher que sonha em ter o meu esposo, ter a tua família e cumprir o mandamento do Senhor, ela estava ali para gerar. Mas ali ela foi intervida por um tempo. E a palavra do Senhor nos diz: então disse Judá a Tamar sua nora, versículo 11: filha, viúva, volte para a casa do teu pai, até que será meu filho seja grande. Porque disse, para que porventura não morra também este com os seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou à casa de seu pai. Passaram-se muitos dias, morreu a sua filha, mulher de Judá. Morreu a sua, o nome dela era sua, a mulher de Judá morre. O qual, depois de consolidado, subiu ao tosquiador das suas ovelhas em Tima. Ele ia e seu amigo Adonija. Aqui está uma história triste. Além de ter perdido 2 filhos maus, porque sabemos que quem é mau pela história exclamada, morre ali a mulher dele, a mulher de Judá. Depois que ele consolou
eles faziam sempre uma festa, eles subiam, né, para a cidade para poder tosquear as ovelhas. E a palavra do Senhor vem nos dizer, no versículo 11, né, passando-se muitos dias, eles sobem daquele lugar em Tiro. E como tem sempre alguém que está observando a nossa história, observando a história da Florentina, alguém corre ali para clamar, né, porque o tempo passou, ele não cumpriu a palavra dele, ele não deu o filho dele, que era mais novo, já tinha esperado ali os 3 anos da idade. Alguém chega para clamar e diz: o teu sogro Judá vai subir, né, ali para tosquear as ovelhas, vai festejar. E ela tem ali uma ideia, como, né, o Senhor Jesus designou um propósito a cada um de nós. E muitas das vezes nós não sabemos esperar o tempo, muitas das vezes nós acovardamos nós com as nossas próprias decisões. E aí ela vai, né, meditando no que ela vai fazer, porque ela quer de qualquer maneira seguir a geração, e a única opção era ela, né? O tempo já tinha passado, a promessa não tinha cumprido por Judá, e aí ela tem uma ideia de subir, né? Ela estava com roupa de viúva, cada um tinha o seu traje, porque ela era viúva já para a segunda vez, então ela vestia de uma forma, né, tradicional de viúva. E ali ela tem uma ideia, e também, né, ela tira sua roupa de viúva e veste-se de prostituta para subir até ali para aquelas fontes, porque ela acredita que, né, o teu sogro está viúvo e de qualquer maneira ela precisa seguir essa geração. Ela era, a decisão é que ela tomou por se vestir daquela forma. As viúvas naquele tempo colocavam um véu sobre o rosto, né, tampava-se o rosto, ficava apenas com os olhos de fora ali, né, com toda aquela feita, né, tinta e tudo, para chamar a atenção. Então as viúvas eram conhecidas dessa forma, coberto o rosto. E ela tem essa decisão de subir imediatamente antes que seu sogro chegue lá. E ela fica entre a sogra e também para esse monte onde havia a tosqueação das ovelhas, e fica ali sentada. E a palavra do Senhor nos diz que eles, Judá sobe junto com seu amigo, a qual ele tinha, né, se hospedado aquele nome. Daquele lugar que não deu, que a gente sabe que era o povo corrupto, o povo que pecava, o povo que vivia no erro, mas mesmo assim eles não tinham tal costume como aquela mulher vai fazer. Ela se veste de prostituta para que seu sogro não reconheça, e ela fica ali, né, apenas para chamar a atenção. A palavra do Senhor nos diz aqui, 14: então ela tirou sobre si o vestido, né, de sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se assentando à entrada de 2 fontes, que está no caminho de Tiro, porque via que Selá já era grande e não fora dada por terra. E vendo Judá, teve horror uma prostituta, porque ela tinha coberto o rosto. E aqui a palavra do Senhor também vai nos refletir nessa noite sobre veste. Aquela mulher não era prostituta, ela estava buscando apenas realizar uma promessa, mas só que ela entrou de forma errada, né? A Bíblia fala que ela tomou um incesto, porque ela não aguentou mais esperar. Ela esperou por esse tempo e não aguentou mais esperar. E aqui fica um conselho para nós: tudo aquilo que é feito mediante a espera do Senhor responder é feito sobre baixo de bênçãos. E aí ela segue. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 16: e dirigiu-se ela no caminho e disse, ele disse quando avistou ela: vem, peço-te, deixe-me a entrar a ti, ou a enamorar a ti, porquanto não sabia que ela era sua nora. Nós vamos ver aqui uma facilitação por lado de Judá, por ele ser viúvo, né? E também por ele ter deixado se levar sem orientação do Espírito Santo, sem o temor do Senhor e pôr nos seus olhos, porque a palavra do Senhor nos
deixamos ali, ficamos parados, deixamos os nossos olhares começar, descer ao nosso coração. E depois que desce a mente ao coração, é dominado todo o nosso corpo. Ele não vigiou, ele olhou para aquela mulher e deixou-se levar. Mas ele não sabia que era sua nora. E aí, ele que se chega a ela, né? Pergunta a ela e ela consente. E a palavra do Senhor nos diz que ela consente. E ele diz, ela pergunta: o que me darás? Ela cobra-lhe um valor alto com segurança. Por que ela cobra com segurança? Porque ela já sabia que ele não cumpriu com a palavra dele de dar o meu filho. Então ela pede algo com segurança. E eu quero dizer uma meta para mim, que estava meditando em falar da igreja. Nós que estamos na presença do Senhor, nós que já somos lavados pelo sangue de Jesus, que já nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, o Senhor Jesus, Ele nos cela com o selo do sangue dele. Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos molda, Ele muda a nossa caminhada, Ele muda a nossa história, quando nós deixamos Jesus entrar nos nossos corações. Mas nós não podemos permitir aceder ao erro novamente e à vontade do inimigo, porque a vontade do inimigo é que nós satisfazemos a nossa carne de forma errada, para que depois sobrevenha sobre nós a consequência, a vergonha, porque nada fica oculto, nada fica coberto mediante a palavra do Senhor, que não há de ser descoberto. E ali aconteceu. Ele promete a ela por segurança. Ele disse, então te enviarei um cabrito do meu rebanho. E ela disse, dar-me-ei um penhor até que venhas. Então ele disse, que penhor eu te darei? E ela disse, o teu selo, o teu lenço, o teu cajado, que está em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, né, nós não olhamos para nós e reconhecemos o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não sabemos o peso daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e não sabemos cuidar. Porque a palavra do Senhor nos diz, cuida para que ninguém roube a tua coroa.
e ele volta para casa, né? E ao chegar em casa, ele diz ao seu amigo ali, aquele a qual acompanhava ele, Dolomita, que também poderia ser um amigo, que vendo o erro do meu amigo, ele deveria ajudar, dar uma palavra certa, mas não, ele já não é conformado com o erro. Judá diz: sobe para lá, na onde fica naquele monte onde eles bloqueavam, e leva-te um cabrito para uma prostituta que se encontra lá. Então a amigo dele não é muito fácil. Pega o cabrito e vai. Anda ali, rodeia ali, nada de mulher prostituta. Porque aquela mulher, na verdade, ela não era. Mas a palavra do Senhor veio nos dizer que até o momento que ela projetou, ela cobrou ali o cabrito como forma de sacrifício. Então era um ato de prostituição. Aquele que se veste como prostituta, ele vai ser visto como prostituta. Por isso a palavra do Senhor nos orienta a respeito de vestes. Na palavra do Senhor. Cuidemos para que não venhamos fazer o nosso próximo a nos desejar a pecar, porque há aquele que faz o teu próximo pecar com o corpo. Cuidemos vestir como uma santa mulher de Deus, sem entrar em lugares que não devem. Mas ali, ela volta para a casa dela, ela tira aquela roupa de prostituta e veste novamente a veste dela. Voltando ali o Dolomita com o cabrito ali para o seu amigo, ele perguntou: aí não achou a prostituta? Não me entregou? E ele disse: não tinha prostituta ali em lugar algum. Perguntei e disseram que não foi visto ela lá. Então ele disse: eu fiz a minha parte, tentei pagar, mas então não vou, deixa ela com os pertences. E o tempo passa. Muitas das vezes a gente deixa o tempo passar achando que vai ficar tudo quietinho. E ali passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Durou apenas 3 meses aquela situação. Judá estava ali entre os seus, ele achava que nem mais seria contado. Ali foi inventada uma mentira, porque ele precisou do seu. Ele precisou do seu cajado, né? Com certeza ele precisou daqueles pertences. Com certeza ele inventou uma mentira, perdeu, ficou lá em cima, sumiu. Mas aí chega a dona, né? Como a palavra do Senhor nos diz. Chega alguém para ajudar e diz: a tua nora, já chama ela, foi tida como prostituta e está grávida. Ele, tomado com raiva, ele diz: traga ela até aqui para que seja queimada. A palavra vai nos dizer ali no livro, né, de Levítico 21:9, que naquele tempo as mulheres que se prostituíssem, vendessem, né, ali por sacrifício e tal coisa, que fosse filha de sacerdote, ela teria que ser queimada. O castigo do menino. Hoje a gente vê, né, acontecendo a mulher, a prostituição, o erro, o pecado, e fica por isso mesmo, acho que não vai ter nada. Mas naquela época ela era queimada. Poderia ela ter pensado antes de acontecer. Ela errou por, né, causar um ensejo, né, ter ficado ali com o sogro. Mas ela se preocupou, diz a palavra, por cumprir, né, com o propósito do Senhor que era gerar. Era a única forma
23. Então disse Judá: deixa ele com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tem ligado um cabrito, mas não achaste. No 24. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso de Judá. Disseram a Tamar, tua nora: adulterou porque está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-o para fora, para que seja queimado. E tirando-o para fora, ele mandou dizer a seu sogro: o homem de quem é? Ela mandou dizer: o homem de quem são essas 3 coisas que eu concebi? Imagina ali a situação de Judá, que era um homem ao qual temente, teve, ele era temente, vamos dizer assim, era uma casa que já vivia bastante erro, porque os filhos Senhor, pela mão do Senhor, pelo erro, a esposa dele ser tirada, e ele chegar naquela situação de errar-se com aquela mulher e deixar por isso mesmo, achando que seria assim. Mas ele sabia, ele tinha consciência do que ele havia de ver. Ali ele cai em si. Quando ele olha, ele vê aquelas 3 coisas que ele pegou aquela mulher coberta naquele dia. E ele toma um choque e vê o erro que ele fez. Porque ele deixou-se, a carne tomar conta ali do meu corpo, foi tomada ali pelo desejo da carne. E aquela mulher concebeu. Por uma parte, ela cumpriu o propósito do Senhor, porque tinha que gerar. Mas a palavra do Senhor nos diz: há um preço a pagar. Quer errar, quer pecar, bem, mas aguenta as consequências. Essa palavra é uma exortação para mim e você nesta noite, porque nós estamos sujeitos a isso. Não sabemos o quanto o inimigo investe a nós todos os dias para que venhamos pecar, para que venhamos errar, para que venhamos causar escândalo à nossa família, ao ministério, à obra do Senhor. Porque quando nós entregamos ao Senhor, há uma responsabilidade, há um reconhecimento pela santidade do Senhor. Mas ali mediante a isso, o versículo 25, 26 diz: então reconhecendo Judá disse: mais justa é ela do que eu, porque não o tenho dado Selá, meu filho. Ele reconheceu que a palavra do Senhor é uma só, e nisso ele falhou. Então ele justifica ali, ele diz: ela é mais justa do que eu. E a palavra do Senhor diz: e nunca mais o conheceu. Nunca mais ele namorou, nunca mais ele teve nada com ela. Ele reconheceu o erro dele ali, justificou ela pelo ato, porque sabia que era uma promessa desde Abraão multiplicar e encher também. E a palavra do Senhor nos diz que ali ela seguiu na gestante. Ele, com isso, ele aprendeu a lição, porque a palavra do Senhor diz que ele voltou para a terra, ele voltou para junto de seus irmãos, o lugar que ele não deveria ter saído, depois de tanto preço pago. Aquela mulher, a palavra do Senhor diz, aleluia, Tamar, ela gerou gêmeos. O Senhor permitiu ali com aquele acontecimento, viu filhos gêmeos, e a nação prosseguiu. Mas ela aprendeu com esse erro, com esse escândalo que houve. Naquele tempo ele perdeu a posse da responsabilidade dele de ovelha, de cuidar das ovelhas. Aleluia. Ele o cordão que ele tinha no seio. E ele passou depois, a Bíblia vem dizer, já é uma outra história, mas a Bíblia diz que ele voltou para os seus irmãos. Naquele tempo estava aquele tempo de muita fome. Agora eles foram até a cidade onde José foi levado. E quando tudo isso acontecia na vida de Judá, o teu irmão seguia para o propósito do Senhor. Escolhas, uma história cheia de sonhos, realizações, tristeza, mas agora aprendeu muito da lição. Aquele Judá que negava a obrigação, com aquela mulher, ele já é um homem diferente.
Então a palavra do Senhor nos deixa orientação nesta noite. Aprenda com os seus próprios erros, mas aprenda também com o erro do seu irmão. Que aprendemos nessa noite a reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas e consertar enquanto há tempo, parar enquanto há tempo, porque às vezes não lemos a Bíblia, não lemos a palavra do Senhor e levamos a vida de uma maneira qualquer. Apenas desejamos satisfazer a nossa carne, os nossos prazeres e esquecemos de ter uma vida espiritual de comunhão com o Senhor, de comunhão com o Espírito Santo de Deus. E esquecemos que cada um de nós, quando chegamos nesta terra, fomos bem recebidos, né? E nós temos um propósito a cumprir. Já se perguntamos qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Será que o Senhor quer que nós soframos? Será que o Senhor quer que nós vivemos apenas de consequência? Ou vivemos uma vida de propósito cumprido ou de bênçãos? Porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso maior interessado em nos abençoar é o Senhor. Mas Ele não é invasor de corações. Ele não invade os nossos corações. Nós temos de dizer: eis-me aqui, Senhor. Entra no meu coração, entra na minha vida e faça morada. Transforma aquilo que eu não dou conta. Molda a minha vida por completo. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos fracos, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores e somos fortes no Senhor. Então há coisa que às vezes fazemos que nós sozinhos não vamos dar conta de superar, de vencer ou de nos livrar. É tempo de nos purificar. É tempo de reconhecer aquilo que está errado. Outrora eu conheci a palavra do Senhor, passei por 4 anos e fiz o que o inimigo queria. A vontade da carne. Está aqui minha colega, minha filha, a gente trabalhou junto, então a gente viveu um tempo junto. Então é assim quando a gente está fora da presença do Senhor. Quando a gente não lê essa palavra, nós vivemos tanto faz como tanto fez. É sorrir para o mundo, é passar momentos alegres e é chorar durante a noite, passar a noite chorando, noite solitária por não ter o amor de Jesus, por não ter a libertação. Agora eu pensava que eu nunca ia ser liberta, que eu nunca ia ter uma vida feliz, porque virei as costas para o Senhor, porque abandonei esta palavra. Mas o Senhor requer. O Senhor me trouxe, como eu sempre disse aqui, me trouxe pela dor. Como ali tem a passagem de Paulo, há um espinho na carne, há um preço a pagar. Se eu estou de pé hoje respirando, é pela misericórdia do Senhor. É porque o Senhor Jesus, eu fiz a minha aliança e o Senhor Jesus usou de misericórdia. Porque muitas das vezes nós somos tão maus, tão cruéis, tão ingratos, que não merecemos a misericórdia do Senhor. Mas por o Senhor Jesus ser misericordioso, Ele sabe o preço que Ele pagou na cruz com o sangue. Ele tem amor a nós. Mesmo sendo pecador, Ele não ama o nosso pecado, mas Ele ama a nossa pessoa. E Ele crê em fé. E Ele levantou os pastores, levantou nossos irmãos para nos acolher neste lugar, para nos ajudar na caminhada, porque a palavra do Senhor nos diz: levai uns aos outros a vossa cruz. Nós temos de ajudar o nosso irmão a vencer, como o Senhor Jesus venceu, nós venceremos juntos. Então eu digo: não saiamos do meio dos nossos irmãos. Eles são tudo de fogo, são proteção. Eu creio que muitos aqui estão como eu, em dizer: se o nosso irmão cair, nós estamos aqui para dar as mãos e fortificar e ajudar em oração, em palavras, porque Deus nos levantou para isso. Não para apedrejar, não para condenar, porque a partir do momento que a pessoa reconhece os seus erros, os seus pecados, o Senhor nos perdoa. O Senhor limpa, o Senhor Jesus não condena, mas o Senhor agarra, ama, abraça e está pronto a ajudar. Os irmãos me perdoam se eu não soube expressar, estou aprendendo com o Senhor mediante essa palavra, mas eu creio que essa palavra falou no meu coração e no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações. Né? Se houve alguma falha, me perdoa, porque eu também sou falha. E aqui eu passo a oportunidade ao nosso pastor, para dar continuidade, e agradeço